Muito bem, seus capitalistas, vídeo seríssimo hoje porque nós vamos falar do mercado imobiliário americano. Parece que calotes estão começando lá fora também. E também nós vamos trazer alguns indicadores que vão nos mostrar a saúde do mercado imobiliário, que é a primeira peça a cair quando a gente fala de uma instalação de uma grande recessão global, certo? Então é um assunto importante, porque entendendo da saúde do mercado imobiliário, você vai ver nos indicadores que eu vou trazer mais além nesse vídeo, a relação, você vai entender a relação do mercado imobiliário com o mercado acionário. Pessoal, esse é um assunto premium, esse é um vídeo premium que eu tô trazendo de graça para vocês, tá? Então, poxa, já deixa seu like aqui embaixo e compartilha para geral, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Compartilha aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, beleza? Então, bora cair para dentro? Começando aqui com a primeira notícia, que fala justamente então desse calote de empresa em fundo da Pinco que está gerando alerta no mercado de imóveis dos Estados Unidos, pessoal. Será que a bolha finalmente agora vai sair no mainstream que ela está estourando? Aqui no canal a gente vem trazendo vários vídeos apontando que nós estamos num fim de ciclo e parece que agora não tem mais como segurar isso. Isso cada vez mais vai começar aí a sair na grande mídia, acredito eu, mostrando esses casos de calotes. Recentemente a gente vem falando sobre calotes aqui no Brasil, de grandes empresas, escândalos como por exemplo da Americanas, e aí eu fico imaginando, imagina quando isso começar a estourar lá fora, pessoal. E vocês vão entender a relação do contexto macroeconômico atual com esses calotes. Pois é, a maré tá baixando, seus capitalistas. Imagina se começa a rolar essas tretas que tá rolando no Brasil lá fora, né? Muito bem, vamos seguindo aqui. O proprietário de um escritório em um fundo da Pacific Investment Management, que é a PINCO, deixou de pagar, pessoal, pasmem, deixou de pagar 1,7 bilhões de dólares. Não é milhões com M, é bilhões com B. 1,7 bilhões de dólares deixaram de ser pagos em notas hipotecárias e enviou uma onda de choque a uma parte conturbada do mercado imobiliário americano. Por anos, os proprietários de imóveis têm lutado com o aumento do trabalho remoto. Um problema tão grande que uma corretora estima que cerca de 31 milhões de metros quadrados de escritórios ficarão vagos até o final da década como consequência. Mas as baixas das taxas de juros permitiram que os investidores se mantivessem ou se motivassem com mais facilidade sem se preocupar com a dívida. Então, o que estava fazendo o mercado imobiliário, principalmente desses escritórios se manterem, digamos assim, eram as taxas de juro baixas, pessoal, as taxas de juro em zero. Então, olha exatamente o que a gente fala sobre o entendimento de grandes ciclos. No momento de expansão, onde ocorrem os estímulos, os juros zeros, o dinheiro barato, o dinheiro grátis, é quando as porcarias são geradas. É quando as anomalias são geradas. O que são as crises, então, Gabriel? As crises são as limpezas dessas anomalias. Essa que é a grande jogada. A limpeza das especulações. Então, agora, muitos proprietários de escritórios estão vendo os juros dispararem, pessoal, levando companhias como a Columbia Property Trust de um fundo da PINCO e a Brookfield a inadimplência em hipotecas. Olha só. Então, embora o trabalho remoto prejudique o mercado de escritórios, o aumento das taxas pode levar os proprietários que costumam usar suas dívidas como taxas flutuantes a uma situação difícil. O aumento de juros está começando a causar problemas no mercado imobiliário, seus capitalistas. A gente já vai aprofundar muito essa questão do mercado imobiliário. Fica comigo até o final que vai valer a pena. Vamos seguindo aqui então. É apenas uma psicologia de grupo. Como agora que um dos meus colegas fez isso, todo mundo vai fazer. Então isso pode começar a gerar um efeito manada, um efeito cascata. Um escritório dá esse calote, ou deixa de pagar as hipotecas, ou entrega o imóvel. Outros podem fazer isso, pode derrubar o preço desses imóveis. Isso pode estourar a bolha. Então, é apenas uma psicologia de grupo, como agora
um de meus colegas fez isso, todo mundo vai fazer. Então, eu não ficaria surpreso de nos próximos 6 meses, se você visse uma onda de padrões e chaves sendo devolvidas. Nos próximos 6 meses, eles estão falando aqui, porque os escritórios não estão sendo preenchidos, disse Nitin Shechal, diretor executivo da empresa de investimentos imobiliários Palladius Capital Management. Então os caras estão falando aí que nos próximos 6 meses a bolha pode realmente estourar. E os sinais, pessoal, não conseguirão mais ser ignorados. Quem sabe daqui a 6 meses o mercado não vai mais conseguir ignorar os sinais. Muitos desses ativos nunca serão recuperados, eles estão falando aqui. O relógio está correndo para mais proprietários de escritórios com o Federal Reserve no caminho para aumentar ainda mais as taxas de juros. Os caras tinham aqui, como eles falavam, financiamentos que variam conforme a taxa de juros. Então, o custo está aumentando. Com o juros subindo, o custo hipotecário está aumentando. E os caras não estão dando conta de pagar esse valor. É aí que a bolha estoura. E que vocês estão sendo avisados por este canal aqui que ela pode estourar. Então, o relógio está correndo para mais proprietários de escritórios com o Federal Reserve no caminho para aumentar ainda mais as taxas de juros, o equivalente a mais de 17% de todo o estoque de escritórios dos Estados Unidos vago e 4,3% adicionais disponíveis para sublocação. Quase 92 bilhões de dólares em dívidas para essas propriedades de credores não bancários vencem este ano e 58 bilhões vencerão em 2024, de acordo com o Mortgage Bankers Association. Se você tem um empréstimo vencendo este ano, você está com problemas, disse o presidente da GFP Real Estate, o Jeffrey Gurrow. Se você tem um empréstimo vencendo em 3 anos e não tem muita vacância, vai esperar. Então, essa é a realidade aí do mercado imobiliário, pessoal. É uma bolha ou não é? Bom, aqui a gente falou dos imóveis comerciais, mas e aí a questão das residências? Como está, Gabriel? Vamos avançando aqui então. A peça 1, pessoal, ela segue caindo e segue empurrando as demais. Quem é meu aluno do Clube dos Capitalistas já entendeu essa dinâmica e quem acompanha o canal também já faz um tempo já entendeu como funciona essa dinâmica. Muito bem, então as vendas de imóveis estão caindo. Agora a gente está falando de casas, tá? A gente viu que problemas no mercado de imóveis comerciais estão começando. Calotes bilionários estão ocorrendo. A galera não está conseguindo pagar os imóveis com os juros subindo. Mas e aí, as casas residenciais que geralmente antecipam recessões, como é que elas estão, Gabriel? Vamos seguindo aqui. Então, as vendas de imóveis caíram, observando eventos históricos do mercado. Isso é um forte sinal de uma recessão pela frente, seus capitalistas. Então, observem aqui esse indicador. 89, o mercado imobiliário começa a corrigir e a gente tem uma recessão. Esses pilares cinzas aqui que vocês estão vendo são recessões oficiais, que são confirmadas lá pelo Bureau. Não é o Fed, tá, pessoal? É o Bureau... não lembro lá. Um Bureau lá dos Estados Unidos que fala quando é recessão ou não, beleza? Mas seguimos aqui. Então, 89, o mercado cai, recessão confirma. 2000 também aqui, ó, antes, né, você tem uma queda do mercado. Depois você tem aqui 2008 também, bem antes, uma queda do mercado. E agora, né, pessoal, a venda de imóveis que deu um baita pico, né? Deu um baita pico aqui a venda de imóveis, olha só, despencando, né? Despencando, então, a venda de imóveis. Então, geralmente, quando ele vem abaixo dessa linha preta aqui que vocês estão vendo, geralmente, isso levou o mercado a recessões, como vocês estão vendo aí na tela. Dessa linha preta aqui, ó. A gente está muito abaixo dessa linha preta. Tá? Nós estamos muito abaixo dessa linha preta. Nós estamos em níveis lá do fundo de 2007. 2008, lá da crise do subprime, tá? Então a gente viu várias vezes esse evento antecipando uma grande recessão. Será que dessa vez vai ser diferente? Ou a
a venda de casas, a queda da peça 1, que é a dos imóveis, do setor imobiliário, ela está antecipando novamente uma grande recessão. Façam suas apostas e se preparem, seus capitalistas. Invistam antifrágil e se preparem. Quem é membro do canal, quem é aluno do clube, está se preparando e eu acredito que vai se dar muito bem e vai mudar de patamar, né? Então fiquem espertos aí. Vamos seguindo aqui com mais sinais. Desde 2009, o mercado imobiliário está em forte tendência de alta, contribuindo para a força econômica que impulsionou a alta dos mercados de ações. À medida que os preços das casas subiam, as pessoas se sentiam mais ricas e aumentavam os seus gastos. É o tal do efeito riqueza, é uma questão psicológica. As pessoas se sentem mais ricas, elas gastam mais, as ações sobem, os lucros sobem e por aí vai. Mas, como a gente está vendo, isso pode estar chegando ao fim. Então, existe uma correlação, tá, do mercado imobiliário com as ações. O mercado imobiliário lá fora, nos Estados Unidos principalmente, é um mercado muito forte, né? É um dos maiores mercados da nação. Então a política monetária flexível do Fed desde 2009, lembrando que depois da grande crise de 2008, lá do subprime, o Fed começou a estimular a economia. Os quantitative easing, juros zero, isso foi um grande estímulo para o crescimento econômico, tanto do mercado imobiliário quanto do mercado acionário. A gente viu que as pessoas conseguiam tomar crédito barato e fazer dívidas, e fez essa bolha inflar. Agora, com os juros subindo, e devem continuar subindo, como a gente vem falando aqui nos últimos vídeos do canal, e eu aprofundei bastante na última live para os membros, essas taxas devem continuar subindo. E vocês já estão vendo os primeiros proprietários, eu ia falar, estão peidando sangue, né? Não tem o que falar. Os caras já estão começando ali a ter dificuldades de pagar as hipotecas, de manter ali os escritórios. Tanto é que eles estão cogitando a entregar os imóveis para os bancos. Como eles não têm como pagar, eles estão cogitando já entregar os imóveis de bandeja, pessoal. Olha que loucura. Então essa é a realidade do mercado. Então a política monetária flexível do Fed desde 2009 manteve deliberadamente as taxas perto de zero. Isso empurrou os preços das casas para o que se poderia argumentar ser uma bolha de preços. Então em azul aqui, né, pessoal, vocês estão vendo o preço das casas, que parece ser então uma bolha imobiliária novamente. Então o mercado disparando junto com esse movimento de estímulos, pessoal, de juros zeros. Essa que é a grande jogada. À medida que as pessoas veem o valor de suas casas subir, elas aumentam seus gastos, o que eventualmente alimenta os ganhos do S&P 500, que é a linha azul. As pessoas se sentem mais ricas e elas se sentem mais confiantes de gastar mais. Elas também conseguem fazer aquelas hipotecas que aqui no Brasil isso não é tão comum, mas lá fora as pessoas pegam e fazem um financiamento em cima do financiamento. Elas fazem uma hipoteca com o valor da casa, e com a casa aumentando o valor, elas conseguem, claro, fazer uma dívida maior e dão a casa como garantia, e elas fazem esse financiamento para comprar bugiganga, para comprar carro, comprar passivos financeiros, né? Isso é muito comum lá fora. E conforme o valor da propriedade vai aumentando, mais crédito essa pessoa tem para se endividar. Isso vai inflando a bolha. As pessoas vão gastando, vão achando que estão mais ricas, isso vai inflando a bolha. Só que quando o preço das casas, que é uma questão fundamental, como eu estou falando para vocês, principalmente na questão do crédito, quando essa bolha estoura, essa riqueza, ó, se esvai. E o mercado insiste em ignorar esse fato, pessoal. Muito bem. Então a gente consegue ver uma correlação do mercado imobiliário com os ganhos, com os earnings, né? E as recessões, como vocês estão vendo aí na sua tela. Seguimos aqui, pessoal. Na preparação para o colapso da crise financeira, o índice de construtores de casas estava em colapso por alguns afrouxamentos, né? À medida que o mercado entrava em um padrão de topo, eventualmente a economia cedeu e os mercados despencaram. À medida que o grande declínio no mercado imobiliário alimentava os ganhos do S&P 500, então ocorreu ali uma contração dos lucros. Aí está a relação justamente do mercado acionário derretendo com as bolsas derretendo. Os rendimentos devem cair conforme indicado pelo declínio no mercado imobiliário. Então,
Por que o mercado está subindo recentemente? Por que está acontecendo esse rally nas bolsas? Muitas pessoas elas estão animadas com a pausa do Fed na questão dos juros. Geralmente, quando ocorre o platô, quando o juro fica flat, a gente tem um rallyzinho, mas o rallyzinho ele não é muito persistente. Se percebe a relação? Quando o juro fica flat aqui, ó, geralmente o mercado se anima, porque o mercado espera o pivô do Fed. E como você, que é meu aluno e membro do canal já sabe, o pivô do Fed é uma falácia. Isso é uma falácia. Então toda vez que o Fed faz uma pausa, o mercado sobe. Mas depois, pessoal, perceba que o mercado derrete. Você tem que entender o contexto, você tem que entender a relação das coisas antes de colocar o seu dinheiro, né? Então cuidado com essa falácia do pivô do Fed, porque isso não se concretiza olhando historicamente. Então o mercado de títulos não confirmou o rally recente, embora as ações e os títulos tenham divergido este ano. O rendimento do Tesouro de 10 anos está subindo sistematicamente e levou as ações a cair desde 2022. Está mais atrativo deixar o dinheiro na renda fixa e não no mercado de renda variável. O mercado de renda variável vem apanhando recentemente. Então o mercado de títulos sugere que o Fed não vai girar tão cedo. E isso me faz acreditar que os investidores de ações estão sofrendo de ejaculação precoce. Eles estão tentando antecipar o movimento de pivô, que geralmente é no pivô que as grandes quedas acontecem, tá? Isso eu venho alertando vocês já faz um tempo. Fiquem espertos. E agora, pessoal, as taxas de juros seguem subindo. Olha só, o título de 10 anos aqui, pessoal, está pagando 4% ao ano. Segue em tendência de alta. Os juros não devem arredar tão cedo, pessoal. Enquanto a inflação não der trégua, os juros devem permanecer elevados. Então, essa briga pode ser muito longa ainda, seus capitalistas. Vamos dar uma olhada aqui no S&P. Olha o S&P aqui, fazendo aqui uma quedinha, né? Eu acredito, como eu já falei para vocês, que é um movimento de armadilha, como aconteceu aqui em crises passadas. Deixa eu ver se está no SPX aqui. Eu tinha feito minha marcação aqui, aí na live eu acabei desmarcando. Vamos refazer aqui para vocês, pessoal. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas vamos lá. Vou fazer rapidamente aqui, ó. Só para vocês terem aqui, 2008. Perceba que nós tínhamos uma linha de tendência de baixo, o mercado rompe, faz aqui um movimento para prender as sardinhas no topo e depois cai, né? Aqui em 2000, isso também se repete, pessoal. Olha só que interessante, né? Então, me parece que esse movimento aqui, ó, de prender as sardinhas no topo, e esse movimento aqui, ó, de um ralizinho de curto prazo, é o que está acontecendo agora, tá? E vários indicadores apontam que a gente, entrando numa recessão, a gente vai ver aí os lucros das empresas caindo. Isso pode levar as bolsas para baixo. Então, macroeconomicamente falando, o negócio não está muito legal. E olhando alguns indicadores, por exemplo, esse indicador que saiu hoje aqui, pessoal, que é o PMI industrial, esse indicador ele está apontando que a economia está contraindo. E isso é bom para a questão do combate à inflação, mas é justamente um sinal de uma recessão que está se instalando. E enquanto essa briga do Fed não cessar contra a inflação, a gente vai ver mais aumentos de juros, mais contração econômica. Toda aquela abundância de liquidez que fez os mercados subirem está sendo drenada. Então fiquem espertos, pessoal. Os sinais estão por todas as partes. E quem ignorar esses sinais, aí no médio prazo, pode ter problemas. Então a gente está vendo aqui o PMI contraindo, que é bom para a questão do combate à inflação, mas é uma questão de contração econômica. E em algum momento isso vai se refletir nos balanços das empresas, que é a queda da peça 3. Então fiquem espertos, os capitalistas. Abaixo de 50, lembrando, né, PMI abaixo de 50 indica contração econômica. Bom, ontem, né, pessoal, eu fiz essa live aqui para os membros, onde a gente falou sobre várias questões aqui do mercado. Eu trouxe vários indicadores aqui, pessoal. Então, vários indicadores aqui nessa live. A gente falou sobre essa questão da falácia do pivô também. Tem indicadores aí que eu nunca falei aqui abertamente, mas que eu mostro para os membros. Tem muita coisa bacana aqui, pessoal. Nessa live a gente fez tirar dúvidas também. Quem quiser assistir, eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser
assistir essa live. É só se tornar membro, torne-se membro do canal aí que você vai ter acesso a essa live. E quem se tornar membro nível 2 da carteira do milhão vai ter acesso também à minha carteira. Você que quer ver o que eu estou fazendo agora nesse momento, como eu estou me posicionando de acordo com esse contexto macroeconômico para aproveitar grandes oportunidades que eu acredito que estão surgindo, é só se tornar membro nível 2, que além de ter acesso às lives, você também tem acesso aí a indicadores que eu posto exclusivamente para os membros em tempo real, lá na aba de assinantes, na aba comunidade, tá bom? Então, torne-se membro aí e não perde essa live aí, porque se você quer avançar no assunto de macroeconomia, essa live aqui é um prato cheio, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição. Bom, seus capitalistas, o mercado imobiliário, você vê que tem uma relação muito grande com o mercado de ações e a riqueza das pessoas. Se as pessoas começam a empobrecer, as empresas começam a ter problemas, se as empresas começam a ter queda nos lucros, isso vai se refletir no preço. Então, olhar essa questão macroeconômica é muito importante para você entender o que pode acontecer com os ativos aí no futuro. E quem surfa esses grandes ciclos precisa estar ligado nessa questão que é a realidade da economia. Enquanto os juros permanecerem elevados, pessoal, a gente vai ver cada vez mais essa questão de calotes, de empresas tendo problemas e tal. Então, abram seus olhos. E imagina, como eu falei no início do vídeo, se uma Americanas estoura lá fora. Olha lá os imóveis já tendo calotes, pessoal. Muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. O dinheiro está secando. E conforme os juros permanecem elevados, isso vai se agravando, gente. Então, fiquem espertos, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha aí, pessoal, esses vídeos para os seus amigos aí no WhatsApp, compartilha para todo mundo, para que a gente possa alcançar mais pessoas e para que esses vídeos gratuitos façam sentido, né, da gente estar fazendo, que o objetivo aqui é alertar o máximo de pessoas. A gente está fazendo esse trabalho gratuito, mas eu preciso que você aí ajude a gente a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Quem quiser ouvir que ouça, quem não quiser, tá tudo certo. Bom, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.